Tua mãe está ficando esquecida, Mariana. Talvez ela tenha pegado as joias sem perceber, para guardar em algum lugar seguro e agora não se lembra. A voz do meu genro, Sérgio, era falsamente calma. Um veneno doce derramado na sala, enquanto 2 policiais anotavam tudo em suas pranchetas. Minha filha, no canto do sofá, chorava baixinho, sem coragem de me olhar nos olhos. O ar da minha própria casa, a casa que construí com meu falecido marido, tijolo por tijolo, estava pesado, irrespirável. Eles não precisavam dizer a palavra ladra. O olhar de desprezo de Sérgio, cravado em mim, gritava mais alto que qualquer acusação formal. A humilhação era um nó na minha garganta, me sufocando em silêncio, enquanto eu, a dona da casa, era tratada como uma criminosa senil. Meu nome é Lourdes, e aos 72 anos fui acusada de roubar minha própria filha dentro da minha própria casa. Foi a dor mais profunda que já senti, uma traição que rasgou a alma. Onde foi que eu errei tanto? O que eu fiz para merecer isso? O que você faria no meu lugar? Escute a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito? Também me deixe saber de qual cidade você está me ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, sobre pessoas que precisaram encontrar forças onde não havia mais nada, se inscreva no canal. Com as mãos trêmulas, levantei-me para fazer o que sempre fiz a vida inteira: servir. Fui até a cozinha preparar um café para os policiais, um gesto automático de hospitalidade que meu corpo executava enquanto minha mente se desfazia. O casaco caro de Sérgio estava jogado de qualquer jeito sobre uma das minhas cadeiras de madeira. Ao pegá-lo para pendurar direito, senti um papel dobrado no bolso. Um impulso, uma curiosidade movida talvez pela injustiça que queimava em meu peito, me fez puxá-lo. Era um recibo amarelado de uma loja de penhores do centro da cidade. Meus olhos, já cansados de chorar, correram pelas letras miúdas. A descrição do item era clara, inequívoca: conjunto de colar e brincos com pedras verdes. As joias de Mariana. A data era de 3 dias atrás. O mundo parou de girar. O som da voz do policial, que continuava a interrogar minha filha na sala, tornou-se um zumbido distante, como o de uma abelha presa num vidro. O recibo em minha mão era a prova. A prova não apenas da inocência que eu nem deveria ter que provar, mas da crueldade calculada do meu genro. Ele não apenas roubou a esposa. Ele armou uma cena para me destruir, para me pintar como uma velha louca e descartável. Senti um frio que não vinha do chão de ladrilhos, mas de dentro, um gelo que congelou a última gota de afeto que ainda restava por eles. Ele havia planejado cada passo, cada palavra de falsa preocupação, cada olhar de acusação. E minha filha permitiu. Lembro-me de quando Mariana nasceu. Antônio, meu marido, a segurou nos braços e disse com a voz embargada: "Essa menina vai voar mais alto que a gente, Lourdes. Vamos dar a ela as asas que nunca tivemos." E nós demos. Eu costurava até de madrugada. Os dedos doíam. A vista cansava, mas cada vestido, cada concerto era um tijolo na faculdade dela. Antônio pegava trabalhos extras na construção, mesmo quando as costas já reclamavam, para que nada lhe faltasse. Vendemos um pequeno terreno, a única herança que recebi dos meus pais, para pagar a formatura dela em administração. Nós nos sacrificamos com alegria, acreditando que estávamos construindo um futuro, uma família. Em seu leito de morte, Antônio segurou minha mão, a pele dele já fria, e me fez prometer: "Lourdes, cuide da nossa menina. Não importa o que aconteça, não a deixe desamparada." Eu prometi com a alma. E por anos, eu mantive essa promessa como um mandamento sagrado. Mesmo quando ela começou a se afastar, eu entendia. A vida dela era corrida, o marido exigente. Eu engolia a solidão dos domingos, os aniversários lembrados por uma mensagem de texto, as desculpas para não me incluírem nos passeios. Eu dizia a mim mesma que era o curso natural da vida, que os filhos criam suas próprias famílias. Mas o que estava acontecendo naquela sala não era o curso da vida. Era a quebra cruel da promessa. Não por mim, mas por ela. O afastamento começou sutil, logo depois que ela se casou com Sérgio. Ele, com seu ar de superioridade, sempre me olhou como se eu fosse uma peça de mobília antiga e empoeirada, um lembrete das origens humildes que Mariana tentava apagar. As visitas foram se tornando raras, os telefonemas mais curtos. "Mãe, a senhora não entende nosso estilo de vida."
Mariana dizia, repetindo as palavras que, eu sabia, não eram dela. Seria muito cansativo para a senhora vir conosco. Eu via minha filha sendo moldada por ele, se transformando em uma estranha que sentia vergonha da mãe que remendava suas roupas para que ela pudesse ter livros novos. Sérgio era mestre na manipulação silenciosa. Ele nunca levantava a voz comigo, mas suas palavras eram pequenas navalhas. Cuidado, sogrinha, esse degrau é perigoso para a sua idade, ele dizia com um sorriso, fazendo-me sentir frágil, incapaz. Para Mariana, a conversa era outra. Eu ouvia sem querer, às vezes, quando eles pensavam que eu já estava dormindo. Sua mãe está confundindo as coisas de novo, amor. Precisamos ter paciência. Ele estava construindo a narrativa da minha senilidade há anos, preparando o terreno para que, quando chegasse a hora, ninguém duvidasse de sua versão. Ele estava me apagando aos poucos, com a cumplicidade silenciosa da minha própria filha. Minha casa, antes cheia de risadas e do cheiro do bolo de fubá que Mariana tanto gostava, tornou-se um mausoléu de silêncio. O tic-tac do relógio na parede da cozinha era o único som constante, marcando as horas da minha solidão. Cada objeto guardava uma memória. Cada canto do sofá lembrava uma conversa que não voltaria mais. Eu me sentia uma fantasma na minha própria vida, uma prisioneira das lembranças de uma felicidade que parecia ter acontecido com outra pessoa. A chegada da polícia não foi o começo da dor. Foi apenas a confirmação pública do abandono que eu já vivia em segredo há muito tempo. Houve um momento, um instante terrível antes de encontrar aquele recibo, em que eu duvidei de mim mesma. A voz de Sérgio era tão convincente, a preocupação no rosto dele tão bem encenada, que uma semente de dúvida brotou na minha mente cansada. Será que estou mesmo ficando caduca? Será que eu peguei as joias para guardar e não me lembro onde? O medo de perder a própria mente é talvez o pior dos medos. Por um segundo, eu me senti exatamente como eles queriam que eu me sentisse. Uma velha confusa, um fardo, culpada por um crime que nem sequer sabia se havia cometido. Foi a humilhação final, a de duvidar da minha própria sanidade. Com o papel do recibo ainda escondido na palma da minha mão, voltei para a sala. O cheiro do café fresco pairava no ar, uma ironia amarga. Servi os policiais, minhas mãos surpreendentemente firmes. Servi minha filha, que não levantou a cabeça. Quando ofereci a xícara a Sérgio, olhei diretamente em seus olhos. Pela primeira vez, não vi desprezo ou pena. Vi medo, um flash rápido, quase imperceptível, de pânico. Ele sabia que eu sabia? Ou apenas temia que a farsa dele pudesse desmoronar? Naquele instante, a promessa que fiz a Antônio ecoou em minha mente, mas com um novo significado. Cuidar da minha filha não significava permitir que ela e o marido me destruíssem. A dor não foi embora, mas se transformou. Deu lugar a uma clareza fria, cortante como um caco de vidro. A mulher frágil e assustada que havia ido para a cozinha minutos antes não existia mais. A tristeza deu lugar a uma resolução de aço. Eu não iria gritar. Não iria mostrar o recibo e me rebaixar ao nível de uma briga de rua. A justiça que eu buscaria não seria barulhenta, seria silenciosa, definitiva e implacável, como o trabalho paciente de uma costureira que, ponto por ponto, desfaz uma costura mal feita. Naquele momento, enquanto Sérgio bebia o meu café, decidi que o jogo havia mudado. Os policiais se foram, levando com eles a formalidade fria que havia contaminado minha casa. O silêncio que ficou para trás era mais pesado do que qualquer acusação. Mariana continuava no sofá, o rosto manchado de lágrimas, uma estátua de culpa e fraqueza. Sérgio, por outro lado, andava pela sala como um pavão, com o peito estufado, fingindo uma preocupação que seus olhos não conseguiam sustentar. Ele achava que tinha vencido. Com o recibo do penhor queimando em meu bolso, eu o observei, não mais como uma sogra magoada, mas como uma caçadora estudando sua presa. Eu não diria uma palavra, não ainda. A hora da verdade não seria ali, no meu chão de cozinha, mas num palco muito maior. Olhei para Mariana, minha filha, a menina para quem eu remendava uniformes escolares, para que ela nunca se sentisse inferior às outras crianças. Ela estava sendo consumida por dentro, eu via isso, mas via também a escolha que ela fez, a de ficar em silêncio, a de permitir que seu marido me humilhasse, a de aceitar a mentira confortável em vez de defender a mãe que lhe deu a vida.
A dor de ver sua cumplicidade foi de certa forma pior do que a acusação de Sérgio. Ele era um estranho, um agregado, mas ela era um pedaço de mim. E naquele momento senti como se esse pedaço estivesse necrosado, podre. Sérgio veio até mim com aquele sorriso falso que ele usava para encantar os outros. Colocou a mão no meu ombro, um gesto que deveria ser de conforto, mas que pareceu uma marcação de gado. Vai ficar tudo bem, sogrinha. Vamos resolver isso. A senhora só precisa descansar um pouco, está bem? Cada palavra era um insulto, uma camada a mais de condescendência. Ele me tratava como uma criança, uma inválida mental. Apenas assenti com a cabeça, a máscara de velha frágil já se moldando ao meu rosto. Deixei que ele acreditasse em sua própria encenação. A surpresa dele seria muito mais saborosa assim. Naquela noite, não dormi. Fui para o meu antigo quarto de costura, o meu santuário. O cheiro de linha e tecido velho, o ranger familiar do pedal da minha máquina Singer, tudo ali era um lembrete de quem eu era. Uma mulher que passou a vida inteira unindo pedaços de pano para criar algo forte e belo. Agora, eu precisava fazer o mesmo com os cacos da minha vida. Comecei minha investigação silenciosa, não em busca de provas contra Sérgio, eu já tinha a principal, mas em busca de mim mesma, da força que eu sabia que ainda existia sob camadas de mágoa e solidão. Abri a velha caixa de madeira onde guardava as fotografias e as poucas cartas que troquei com Antônio quando ele viajava a trabalho. As imagens de uma Mariana sorridente, banguela, agarrada às pernas do pai, me feriram o coração. Nós demos a ela o mundo, e em troca, ela nos deu o desprezo. As palavras de Antônio, escritas numa caligrafia caprichada, voltaram à minha mente como um sussurro. Cuide do que é nosso, Lourdes. Há lobos em pele de cordeiro por toda parte. Confie no seu instinto. Ele nunca falha. Meu instinto gritava que aquilo era apenas o começo. A tristeza ainda estava lá, uma dor física no peito, mas agora tinha uma companheira. A fúria fria. Uma clareza que eu não sentia há anos. Eu não era a velhinha esquecida que eles pintaram. Eu era a guardiã do legado de Antônio, a muralha que protegia tudo o que construímos. E eles haviam tentado derrubar essa muralha com a pior das armas, a traição. Mal sabiam eles que a velha costureira, que eles julgavam senil, estava desfazendo a costura podre da vida deles, ponto por ponto. No fundo do meu guarda-roupa, atrás dos casacos de inverno que eu quase não usava mais, ficava a da escrivaninha de Nogueira de Antônio. Ele a trancou no dia em que adoeceu e me entregou a chave. Só abra quando seu coração disser que é a hora certa, ele disse. Meu coração nunca esteve tão certo. A chave girou na fechadura com um estalo seco, quebrando um silêncio de anos. O cheiro de cedro e papel antigo encheu minhas narinas. Era o cheiro da previdência, do cuidado silencioso do meu marido. Dentro não havia dinheiro. Havia algo muito mais valioso. Uma pasta de couro gasta, cheia de documentos. Eram escrituras, dezenas delas. Pequenos lotes de terra na nossa cidade natal, comprados ao longo de 40 anos com cada centavo que Antônio conseguia economizar. Terras que, na época, não valiam nada, mas que hoje, com o crescimento da cidade, eram uma fortuna. Ele nunca confiou em bancos. Ele confiava na terra. E em mim. Junto aos documentos, havia uma carta. Lourdes, meu amor, começava a caligrafia dele. Dinheiro na mão de quem não tem juízo vira pó. Construí isso para nós, para a nossa tranquilidade. E para a Mariana, claro. Mas ela só deve saber disso quando provar que tem o coração no lugar certo, que entende o valor do suor e da honestidade. Isso aqui não é um presente, é uma responsabilidade. É a prova final do caráter dela. Ao ler aquelas palavras, eu soube. O teste havia sido aplicado e minha filha tinha sido reprovada com desonra. Na manhã seguinte, fiz uma ligação que não fazia há anos. Dr. Afonso, o amigo de infância de Antônio, o advogado que cuidava de tudo à distância, com uma discrição absoluta. Sua voz, já envelhecida, transmitia a mesma confiança de sempre. Eu não precisei explicar muito. Minha voz era firme, diferente da mulher chorosa que ele talvez esperasse. Pedi a ele uma avaliação completa e atualizada de todos os ativos. Eu precisava saber o tamanho exato do império que meu marido pedreiro construiu em silêncio. A voz dele do outro lado da linha era de surpresa,
mas também de respeito. Lourdes, você tem certeza? O valor é considerável, muito considerável. Ele me passou uma estimativa que fez minhas pernas tremerem, não de fraqueza, mas de poder. Um poder que eu nunca soube que tinha. Tenho toda a certeza do mundo, Afonso. E preciso que você prepare a papelada para uma transferência, uma doação, para uma única instituição. Houve um silêncio chocado do outro lado. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio, a fortuna que eles desprezaram enquanto cobiçavam as migalhas de umas joias de família. Eles me julgaram pela minha casa simples, pelas minhas roupas remendadas, pela minha vida modesta. E foi exatamente essa humildade que protegeu o verdadeiro tesouro. A ironia era tão amarga que quase me fez sorrir. Dias depois, enquanto limpava o quarto de hóspedes, um envelope caiu de trás da cômoda. Devia estar ali há meses. Tinha o logotipo de um banco que eu não conhecia. A curiosidade, agora minha aliada, me fez abri-lo. Não era lixo. Eram extratos de cartão de crédito e cartas de cobrança amassadas em nome de Sérgio. As dívidas eram astronômicas. Compras de luxo, saques em dinheiro vivo em horários estranhos e o nome de um site de apostas online que se repetia dezenas de vezes. Aquela foi a segunda prova, a peça que faltava no quebra-cabeça da sua maldade. Não era só ganância, era desespero. Sérgio estava afundado até o pescoço em dívidas de jogo. Ele não roubou as joias de Mariana para financiar um negócio ou um sonho, mas para cobrir o buraco de seu vício secreto. Ele estava disposto a destruir a reputação da sogra e a paz da esposa para alimentar sua própria fraqueza. A crueldade dele não tinha limites. Tudo se encaixou com uma clareza dolorosa. O afastamento de Mariana, as mentiras sobre nosso estilo de vida, a pressão financeira que eu sentia no ar sempre que eles estavam por perto. Ele a estava manipulando há anos, fazendo-a acreditar que os problemas deles eram culpa do mercado, da economia, de qualquer coisa, menos dele. E ele me escolheu como bode expiatório final, a velha senil cuja acusação ninguém questionaria. Ele subestimou a mulher que contava centavos a vida inteira para nunca dever nada a ninguém. Com o recibo do penhor em uma mão e as provas da dívida de jogo na outra, meu plano deixou de ser uma ideia vaga e se tornou um roteiro, detalhado e preciso. A justiça de Antônio não seria entregue a quem não a merecia. Seu legado de trabalho duro não serviria para pagar as dívidas de um jogador compulsivo. Aquele patrimônio tinha um propósito que eu agora iria honrar. A justiça seria silenciosa, pública e, acima de tudo, definitiva. Olhei para o retrato de Antônio na parede da sala. Seus olhos, pintados a óleo, pareciam me encarar com uma mistura de orgulho e tristeza. Eu estava cumprindo a promessa que lhe fiz, mas de uma maneira que nenhum de nós jamais imaginou. Eu estava cuidando da nossa menina, sim. Estava cuidando dela ao impedi-la de se afogar junto com o homem que a levara para o fundo do poço. Às vezes, cuidar significa cortar, amputar a parte doente para salvar o que resta. A festa de caridade da fundação que cuida de idosos abandonados seria em algumas semanas. Sérgio e Mariana iriam, em busca de contatos para salvar seus negócios falidos, sem saber que eu era uma das patrocinadoras silenciosas do evento. Eles entrariam naquele salão, esperando aplausos e oportunidades, mas sairiam com a vergonha pública que tanto mereciam. O palco já estava montado, e a protagonista, a velha costureira que eles tentaram apagar, estava pronta para o seu ato final. O salão de festas da fundação era um universo à parte, um lugar de lustres de cristal e talheres de prata que zombava da minha vida inteira de panos remendados e pratos de ágata. Eu vestia o meu melhor vestido, um azul marinho simples que eu mesma costurei há 20 anos, e me sentia um pássaro pequeno e cinzento no meio de pavões coloridos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia menor. Eu me sentia invisível, e a invisibilidade era a minha armadura. Eu os vi chegarem. Mariana, linda num vestido vermelho que certamente custou mais do que a minha aposentadoria de 1 ano. E Sérgio, com seu terno impecável e o sorriso de quem se sente dono do mundo. Eles circulavam, apertavam mãos, distribuíam abraços falsos, caçadores em busca de uma presa financeira para salvar seus negócios falidos. Eles sequer me viram, sentada numa mesa discreta no canto.
Para eles, eu era apenas parte da mobília. A noite se arrastava com discursos vazios e promessas de um futuro melhor para os idosos que a fundação amparava. Cada palavra sobre dignidade na terceira idade e respeito aos nossos anciãos era uma faca que se cravava em meu peito. Eu olhava para Sérgio, que aplaudia com entusiasmo, o rosto a personificação da hipocrisia. Ele era o tipo de homem que discursava sobre a importância de cuidar dos mais velhos, enquanto em casa tentava destruir a própria sogra, acusando-a de ladra e senil para encobrir seus próprios crimes e vícios. A ironia era tão espessa que eu podia senti-la na garganta, amarga como fel. Ele não fazia ideia de que sua noite de glória estava prestes a se transformar em seu tribunal particular. A orquestra tocava uma música suave, uma trilha sonora para a ruína que se aproximava. Dr. Afonso chegou e sentou-se ao meu lado, discreto como sempre. Ele colocou uma mão enrugada sobre a minha e apertou-a com força. "Está pronta, Lourdes?" Sua voz era baixa, mas firme. Eu apenas assenti, incapaz de falar. Minha garganta estava seca, o coração batia num ritmo descompassado, não de medo, mas de uma antecipação terrível e necessária. Olhei novamente para minha filha. Ela ria de algo que um homem importante dizia, o som do seu riso ecoando no salão e em minha memória, um eco distante da menina que gargalhava no colo do pai. Naquele momento, a última gota de hesitação se evaporou. Ela havia feito a sua escolha. Agora, eu faria a minha. Não por vingança, mas por justiça, pela memória do homem que deu a vida por ela. O mestre de cerimônias, um homem de voz impostada e sorriso profissional, subiu ao palco. Ele falou sobre as dificuldades financeiras da fundação, sobre o risco de fechar as portas e deixar dezenas de idosos desamparados. O salão ficou em silêncio, um silêncio de constrangimento e pena calculada. Vi Sérgio cochichar algo no ouvido de Mariana, provavelmente calculando o quanto uma pequena doação pública poderia melhorar sua imagem. Ele estava sempre um passo à frente no jogo da aparência, mas estava a anos-luz de distância no jogo da verdade. O homem no palco fez uma pausa dramática, criando o suspense perfeito para o que viria a seguir. E então, ele sorriu. "Mas esta noite, senhoras e senhores, testemunhamos um milagre. A fundação estava à beira do colapso", continuou ele, a voz embargada de uma emoção que parecia genuína. "Mas recebemos uma doação anônima que não apenas salva esta instituição, mas garante seu funcionamento pelas próximas décadas." Um murmúrio de surpresa e alívio percorreu a plateia. As pessoas começaram a aplaudir. Mariana e Sérgio também aplaudiram, os rostos expressando a curiosidade de todos. Quem seria o milionário generoso? Eu via a mente de Sérgio trabalhando, tentando adivinhar qual dos empresários presentes teria feito tal jogada de mestre. Ele jamais, nem em seus delírios mais absurdos, olharia na minha direção. Para ele, eu não existia, e era exatamente isso que tornaria o golpe tão devastador. "O benfeitor ou benfeitora pediu para permanecer anônimo", disse o mestre de cerimônias. "Mas nós insistimos que um gesto dessa magnitude deveria ser conhecido, para inspirar a todos nós." Ele fez outra pausa, olhando para um papel em sua mão. Meu coração parou. O ar pareceu ficar rarefeito. E com muita relutância, a pessoa concordou em subir a este palco. O silêncio no salão era absoluto. Podia-se ouvir o tilintar de um garfo caindo a metros de distância. Vi Sérgio se ajeitar na cadeira, o corpo inclinado para a frente, a ganância brilhando em seus olhos, ansioso para conhecer seu próximo alvo de bajulação. Minhas mãos, sob a mesa, estavam geladas, mas minha espinha estava ereta como uma viga de aço. O momento havia chegado. Gostaria de chamar ao palco a mulher responsável por este ato de generosidade incomparável. Uma mulher cujo legado de uma vida inteira de trabalho e sacrifício agora se transforma em amparo para dezenas de famílias. Por favor, recebam com uma calorosa salva de palmas a senhora Lourdes de Almeida. O nome pairou no ar por um segundo, sem encontrar dono na mente daquelas pessoas. Lourdes? Quem era Lourdes? Então, lentamente, todos os olhares se voltaram para a minha mesa no canto, para a velhinha de vestido azul marinho.
O rosto de Sérgio se contorceu numa máscara de incredulidade absoluta. Mariana empalideceu, a boca entreaberta num ó silencioso de puro choque. O aplauso começou, tímido no início, depois crescendo em volume, uma onda sonora que me empurrou para a frente. Levantei-me e caminhei em direção ao palco. Cada passo era deliberado, firme. O barulho dos meus sapatos simples no piso de mármore parecia mais alto que a orquestra. Eu não olhei para eles, não lhes dei esse poder sobre mim. Meus olhos estavam fixos no palco, o meu destino. Doutor. Afonso subiu comigo, segurando meu braço, não para me dar apoio físico, mas como uma testemunha silenciosa daquele ato solene. Quando me virei para a plateia, o salão estava de pé, aplaudindo, e no meio daquela multidão, vi 2 rostos congelados pelo horror da revelação. A compreensão do que haviam perdido, da fortuna que desprezaram enquanto me humilhavam por causa de algumas joias, estava estampada em seus olhos. O mestre de cerimônias me entregou o microfone, mas eu recusei com um gesto. Eu não tinha um discurso. Minha vida era o meu discurso. Dr. Afonso se adiantou, tirando um papel do bolso do paletó. Sua voz, clara e precisa, cortou o som dos aplausos. A senhora Lourdes me pediu para ler uma breve declaração em seu nome. O silêncio voltou, denso e pesado. Dr. Afonso ajustou os óculos e começou a ler as palavras que eu mesma ditei a ele. Palavras que eram a síntese de tudo. Este patrimônio foi construído com o suor de um pedreiro e as noites em claro de uma costureira. Foi guardado com um único propósito: amparar uma família e garantir que os valores de honestidade e trabalho fossem passados adiante. Ele fez uma pequena pausa e seus olhos, por um instante, pareceram encontrar os de Mariana na multidão. Hoje, ele continuou, a voz ganhando força, este patrimônio finalmente cumprirá seu propósito original. Ele vai amparar uma família de verdade. Uma família formada por aqueles que, como eu, conheceram o silêncio do abandono e a dor de serem esquecidos por quem mais amavam. Cada palavra era um golpe, uma pá de cal sobre as esperanças gananciosas do meu genro e da minha filha. Não havia acusação direta, não havia menção a roubo ou mentiras. Havia apenas a verdade, nua e cortante, entregue com a dignidade que eles tentaram me roubar. A justiça não precisava de gritos, apenas de clareza. A reação de Sérgio foi a primeira a quebrar. Seu rosto, antes pálido de choque, tornou-se vermelho de fúria. Ele deu um passo à frente, como se fosse gritar, protestar, mas Mariana o segurou pelo braço, o rosto banhado em lágrimas silenciosas de desespero e vergonha. A humilhação pública era completa. Eles não foram apenas deserdados de uma fortuna que nem sabiam existir, foram expostos como as pessoas que eram, diante do mesmo círculo social que tanto se esforçavam para impressionar. O dinheiro que eles perderam era imenso, mas a reputação que acabavam de ver ser destruída era um prejuízo que jamais conseguiriam recuperar. A plateia, após um segundo de silêncio atordoado para processar a profundidade daquelas palavras, irrompeu em aplausos novamente. Mas desta vez não era apenas por generosidade, era por reconhecimento. Era um aplauso de solidariedade, de indignação contra a injustiça que minhas palavras apenas sugeriram. As pessoas me olhavam com um respeito que eu nunca havia conhecido. Elas não viam mais uma velhinha frágil, mas uma matriarca, uma força da natureza que havia transformado a maior dor de sua vida no maior ato de sua existência. Eu me senti, pela primeira vez, vista por quem eu realmente era. Eu não olhei para Mariana, nem uma única vez. Esse foi o meu veredito final, a exclusão silenciosa, o corte definitivo do laço que ela mesma havia apodrecido. Eu me virei, agradeci ao doutor Afonso com um aceno de cabeça e comecei a descer do palco. As pessoas abriram caminho para mim como se eu fosse a realeza. Uma senhora que eu nunca tinha visto antes segurou minha mão e disse: "A senhora é uma inspiração." Eu apenas sorri, um sorriso cansado, mas genuíno. A guerra havia acabado, e eu, a soldada solitária que todos davam como derrotada, tinha vencido. Ao passar pela mesa deles a caminho da saída, não pude evitar ouvir o sussurro desesperado de Mariana para Sérgio. "O que nós fizemos? Meu Deus! O que nós fizemos?" A voz dela estava quebrada, cheia de um arrependimento que chegava tarde demais. Sérgio não respondeu.
Ele apenas me fuzilou com os olhos, um olhar de puro ódio, o ódio de um ladrão que foi pego e perdeu tudo. Aquele olhar não me atingiu. Nada mais vindo deles poderia me atingir. Eu continuei andando, sem olhar para trás, deixando-os para trás, afogados em sua própria ganância e vergonha. Saí do salão de festas e respirei o ar frio da noite. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O barulho da festa foi se tornando um zumbido distante. Eu não me sentia feliz. A felicidade era uma palavra muito simples para a complexa mistura de dor, alívio e paz que se instalou em meu peito. Eu havia perdido uma filha, mas havia recuperado a mim mesma. Havia honrado a memória do meu marido e dado ao seu sacrifício um propósito nobre. A justiça de Antônio não foi barulhenta, mas seu eco seria eterno. No dia seguinte, minha casa estava silenciosa. Mas não era o silêncio da solidão e do abandono. Era o silêncio da paz. O tic-tac do relógio não era mais uma contagem regressiva para o nada. Era a marcação de um novo tempo, o meu tempo. Sentei-me em minha velha poltrona, a mesma onde fui acusada, e pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente em casa. O fantasma da mulher frágil e confusa que eles tentaram criar havia sido exorcizado para sempre. Recebi uma ligação do diretor da fundação. Ele chorava de gratidão, contando-me os planos que agora eram possíveis. Uma nova ala de enfermaria, mais médicos, atividades para os idosos. Cada palavra dele era um bálsamo para as feridas que ainda doíam em minha alma. O dinheiro que deveria ter sido o futuro de Mariana, agora seria o presente de dezenas de pessoas que, como eu, precisavam de um porto seguro. O legado de Antônio estava finalmente em mãos que o mereciam. Mariana tentou me ligar, dezenas de vezes. Mandou mensagens implorando perdão, dizendo que Sérgio a havia manipulado, que ela não sabia de nada. Eu não respondi. Apaguei as mensagens sem ler. O perdão é para quem comete erros. O que ela fez não foi um erro, foi uma escolha, repetida dia após dia, no silêncio de sua cumplicidade. Algumas feridas não cicatrizam, e alguns laços, uma vez cortados, não podem ser remendados. A costureira em mim sabia disso melhor do que ninguém. Naquela noite, o silêncio do carro do doutor. Afonso, enquanto me levava para casa, era mais reconfortante do que qualquer palavra de consolo. O ar frio que entrava pela janela limpava não só a fumaça dos cigarros da cidade, mas a atmosfera pesada que eu carregava dentro de mim há anos. Não havia euforia, não havia o gosto doce da vingança. Havia apenas a calmaria exausta de um soldado que volta de uma guerra longa e solitária. Eu não tinha ganhado uma fortuna. Eu tinha apenas impedido que ela fosse destruída. Ao chegar em casa, olhei para o meu reflexo na janela escura da sala. Eu ainda era a mesma mulher de 72 anos, com as mesmas rugas e os mesmos cabelos brancos. Mas meus olhos não eram mais os de uma vítima. Eram os olhos de quem finalmente era dona do próprio destino, da própria paz. A manhã seguinte nasceu diferente. O sol que entrava pela fresta da cortina parecia ter uma nova cor. O tic-tac do relógio na parede, que antes marcava as horas da minha solidão, agora soava como a batida de um coração tranquilo, o ritmo da minha nova vida. Fiz meu café, forte e sem açúcar, como sempre, e me sentei na minha poltrona. A casa estava em silêncio, mas não era o silêncio do abandono. Era o silêncio da soberania, o silêncio de um território reconquistado. Naquele momento, eu soube que nunca mais permitiria que a paz da minha casa, a paz da minha alma, fosse violada por ninguém. A fortaleza que Antônio construiu com tijolos, eu a reconstruí por dentro, com a argamassa da dignidade que eles tentaram demolir. A campainha tocou no meio da tarde, um som estridente que quebrou a harmonia do meu novo mundo. Eu sabia quem era. Respirei fundo e abri a porta. Lá estavam eles. Mariana, com o rosto inchado de chorar, os olhos vermelhos de desespero. Sérgio, ao seu lado, com uma expressão que misturava fúria e incredulidade. Ele parecia um predador que não entendia como a presa tinha escapado da armadilha. Eles tentaram entrar, um movimento quase automático, como se ainda tivessem algum direito sobre aquele espaço. Mas eu não me movi. Fiquei parada na soleira da porta, meu corpo pequeno e envelhecido se transformando numa barreira intransponível. O poder havia mudado de mãos, e a fronteira, agora,
era o meu corpo. Sérgio foi o primeiro a falar. A voz dele um rosnado baixo, venenoso. O que a senhora pensa que fez? Aquele dinheiro era da Mariana. Era a herança dela por direito. Ele deu um passo à frente e pela primeira vez vi a violência que ele escondia por trás dos sorrisos falsos. Eu não recuei. Olhei dentro dos olhos dele, sem piscar. Não existe herança para quem não tem honra, Sérgio. O dinheiro do meu marido foi ganho com suor, não com mentiras e jogos de azar. Ele não serviria para pagar as dívidas de um viciado. A palavra viciado o atingiu como um soco. Ele ficou branco. Sem palavras, a máscara de bom moço finalmente rachada, expondo o homem desesperado e fraco que ele realmente era. Foi a vez de Mariana. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela me suplicava. Mãe, por favor, me perdoa. Foi ele, mãe. Ele me manipulou, me encheu a cabeça de mentiras. Eu não sabia das dívidas, eu juro. A dor em sua voz era real, eu sentia, mas era a dor da perda, não a dor do arrependimento genuíno. Você ficou em silêncio, Mariana, eu disse, a minha voz firme, mas carregada com o peso de uma vida inteira de amor e decepção. Quando ele me acusou na frente daqueles policiais, você ficou em silêncio. Quando ele me humilhou nesta mesma sala, você ficou em silêncio. O silêncio também é uma escolha. E você fez a sua. Agora viva com ela. Fechei a porta devagar, sem bater, deixando o som de seus soluços do lado de fora. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi ligar para um chaveiro. Enquanto o homem trocava as fechaduras da minha casa, eu senti um alívio físico, como se estivesse trancando para fora não apenas duas pessoas, mas todo um passado de dor, humilhação e desrespeito. Cada volta da chave nova no cilindro era uma nota na minha canção de liberdade. Peguei todas as coisas que Mariana ainda guardava em seu antigo quarto, roupas, livros da faculdade, alguns porta-retratos, e as embalei cuidadosamente em caixas de papelão. Não havia raiva no meu gesto, apenas uma tristeza cirúrgica, a precisão de quem está amputando um membro doente para salvar o resto do corpo. Deixei as caixas na calçada. Alguém as buscou durante a noite. Eu não precisei ver quem foi. Com a casa finalmente limpa de fantasmas, comecei a viver. Fui até a fundação que recebeu a doação e me ofereci como voluntária. A diretora, uma mulher de olhos gentis, quase não acreditou. Mas a senhora já fez tanto, ela disse. Eu doei o dinheiro do meu marido, respondi. Agora quero doar o meu tempo e as minhas mãos. Levei minha velha máquina de costura para lá. Comecei a consertar as roupas dos idosos, a ensinar algumas das senhoras a remendar e a bordar. Naquele salão simples, entre linhas, agulhas e conversas mansas, encontrei uma nova família. Uma família que não era de sangue, mas de respeito mútuo. A costureira que eles julgaram inútil estava mais uma vez unindo os pedaços, mas desta vez eram os pedaços de vidas esquecidas. Uma semana depois, fiz algo que não fazia há 50 anos. Comprei uma passagem de ônibus só de ida para a minha cidade natal. A viagem foi longa. A paisagem mudando da selva de pedra para os campos verdes da minha infância. Eu não estava fugindo de nada, pelo contrário. Eu estava voltando para a origem de tudo, para o lugar onde a força de Antônio e a minha foram forjadas. Ao descer na pequena rodoviária, o cheiro de terra molhada e mato me abraçou como um velho amigo. Caminhei pelas ruas de paralelepípedos, reconhecendo cada esquina, cada janela, cada memória. Eu não era mais a menina pobre que saiu dali em busca de uma vida melhor. Eu era a mulher que voltou para honrar as próprias raízes. Fui ao pequeno cemitério no alto da colina. O sol da tarde dourava as cruzes de ferro. Parei em frente ao túmulo simples dos meus pais e, ao lado, o de Antônio, onde eu sabia que um dia também descansaria. Não chorei. Apenas toquei a pedra fria com a ponta dos dedos e conversei com ele, em silêncio. Eu cuidei dela, meu amor, do único jeito que era possível. Eu protegi o seu legado, o seu suor não foi em vão. Agora ele ampara quem precisa de verdade. Descanse em paz, meu velho. A sua fortaleza está de pé. Uma brisa suave soprou, balançando as folhas das árvores, e eu senti como se fosse a resposta dele, uma resposta de paz e de aprovação. Naquela cidadezinha, onde todos se conheciam, a notícia da minha doação havia chegado. As pessoas me paravam na rua, não com pena, mas com admiração. O filho do dono da venda, que era menino quando eu saí,
agora um senhor de cabelos brancos, me ofereceu um café e não quis me cobrar. A senhora é o orgulho da nossa terra, dona Lourdes, ele disse. Pela primeira vez, eu não era a mãe da Mariana, ou a viúva do Antônio. Eu era a dona Lourdes, apenas eu. E isso bastava. A dignidade que me roubaram na cidade grande, eu a encontrei de volta na simplicidade da minha origem. Era um círculo que se fechava. Hoje, eu vivo uma vida tranquila. Passo meus dias entre a minha casa e a fundação. Aprendi a usar a internet para conversar com pessoas de outras cidades, para ouvir outras histórias. Descobri que não estou sozinha, que a minha dor tem eco em muitas outras vidas. A ferida da traição da minha filha nunca vai cicatrizar por completo, mas ela não dói mais. Tornou-se um mapa, um lembrete da jornada que me trouxe até aqui. O verdadeiro legado de Antônio não eram os terrenos ou o dinheiro. Era a força que ele deixou plantada em mim. Uma semente que demorou a germinar, mas que floresceu no momento mais difícil, transformando um final de dor em um recomeço de paz. Eu aprendi que a justiça mais poderosa não é a que grita nos tribunais, mas a que age em silêncio, com a precisão de uma agulha que encontra o caminho certo no tecido. Aprendi que o poder não está no que você tem, mas no que você se recusa a perder. Sua honra, seu respeito próprio. A minha história não é sobre uma herança perdida, mas sobre uma dignidade reencontrada. É a prova de que mesmo quando tentam nos apagar, nos diminuir, nos chamar de loucos ou inúteis, a nossa verdade, se for regada com coragem, sempre encontra um jeito de vir à tona e brilhar mais forte do que qualquer mentira. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.